presidente Jair Bolsonaro caminhou pelas ruas do centro de Franco da Rocha durante sua visita às áreas afetadas pelas chuvas no estado de São Paulo. A presença do presidente atraiu uma multidão que lotou o centro da cidade tentando cumprimentar o presidente e tirar fotografias com ele. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do STF. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! A vacina vai preservar os papéis, hein? A vacina vai preservar. Parabéns, presidente. Obrigado por nos visitar, presidente. Deus abençoe. Obrigado, presidente. Deus abençoe, Senhor. Continue dar proteção do Senhor sempre. O Senhor é conosco, Senhor presidente. Deus é contigo. Deus é bom. Recebido assim, com esse carinho. Em 2014, 15 e 16, por ano, em cada ano, o BNDES gastava 50 bilhões de reais por ano em subsídio, em média aproximadamente. Subsídio? Para grande empresa principalmente, por ano, a valor de hoje, né? Vamos lá, como é que é a história do jatinho? É um desses subsídios, não seria? É um desses subsídios. A gente chama isso de forma técnica de uma política industrial e ela pode ser questionada. Você prefere dar 1 bilhão de reais de subsídio para micro, pequeno e médio empresário, para os nossos heróis nacionais, ou para as pessoas comprarem artigo de luxo? Então foi como o senhor falou, aprovado em Congresso, tudo legalizado, tudo formalizado. Mas muito questionável você financiar 130 aeronaves com taxa de juros a 3% a 5%, quando... E pessoas, algumas pessoas que vocês conhecem. Você não vai revelar o nome dele por enquanto aqui, não é o caso, né? Mas, se fizer necessário, a gente revela o nome dessas pessoas que aproveitaram esta onda muito boa que existia aí por parte dos governos do PT no passado para ajudar os amigos. E a taxa de juros era bem abaixo da taxa Selic, né? Sim. Explica pra gente, ó. Naquela época, a taxa de juros básica, Selic, não a taxa que o cidadão toma empréstimo, não. A taxa que o governo toma empréstimo era 10%, 15%. Para comprar jatinho era 3% a 5%, mais ou menos, por cento. Menos da metade. Então, essa diferença de juros que o governo pega dinheiro
paga um valor e empresta recebendo um valor menor. Então essa diferença ficava aí com essas pessoas que compraram jatinhos aqui no Brasil. A compra era legal, nada de legal. Mas o senhor podia pegar esse 1 bilhão e fazer Pronamp. Sim. Não tem comparação, né? Tá certo. E essa história de meio trilhão desviados, é mais ou menos isso? O número correto são 420 bilhões aproximadamente. E aí, deixa eu só falar de forma clara, presidente, porque aqui é um tema jurídico, então tem que tomar cuidado. O Tribunal de Contas da União declarou, no início do ano passado, que foi aportado de forma irregular no BNDES aproximadamente 400 bilhões de reais, está nos obrigando a devolver. E a gente está fazendo esse esforço de devolução decidido pelo Tribunal de Contas da União. Só para deixar claro, não sou eu que estou falando. Então tem muita coisa que eu, por exemplo, não sei, o povo não sabe, obviamente, de dinheiro que não foi usado corretamente, vamos assim dizer. O que acontece? O BNDES, ele é financiado primordialmente pelo trabalhador. O trabalhador brasileiro, todo mês paga um pouquinho do seu custo, do seu salário, para financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além desse recurso, lá 10 anos atrás, mais ou menos, o governo passado botou mais R$500 bilhão do aporte do Tesouro. E agora o Tribunal de Contas decidiu que esse aporte também foi regular. Então, já tinha um dinheiro, que era bastante dinheiro, para fazer a máquina girar. Precisou de mais dinheiro e aportaram de forma irregular. Esse aporte irregular, Cuba, por exemplo, estaria incluído nesse aporte irregular? Um empréstimo de Cuba, eu não sei dizer exatamente, presidente. Pode estar tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador como no empréstimo. Eu não vou saber exatamente aqui. Mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. Valores corrigidos, o dinheiro para Cuba, né, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais. De valor emprestado foi isso aí. Emprestado, sim. Isso. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar para a gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba e ia penhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o cidadão brasileiro. 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto? Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, está dizendo que a garantia era essa e além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. Então foi tudo o prazo regulamentar para pagamento era 12 anos. Cuba passou para 25 anos. Passou para 25 anos. É muito amor com o Fidel Castro, né? Com toda certeza. E eu vi há poucos dias o Lula falando, o Lula não, o Zé Dirceu falando que eles vão voltar ao poder e vão reatar esse relacionamento com o povo cubano que ajudou muito, né, o Brasil no passado a lutar por democracia. Palavras do Zé Dirceu aí. E aí, presidente, a história de Cuba, ela começou com uma estrada. Eu acho que era muito complicado fazer uma estrada, em poucos meses aparecer um porto para ser financiado. O que também é Tô vendo aqui, né? Esquisito. Possíveis inconsistências na aprovação governamental para Cuba. Atas não assinadas por ministros sobre decisões em favor a Cuba. Ou seja, a documentação não tem assinatura. Então... Mas chegou a instrução para o banco do garantia do governo e a garantia está funcionando. Tudo bem, chegando ao final aqui. Tem pergunta aí, Cid? Bem, Cuba já resolvemos. JBS, o que você fala JBS aí? JBS, presidente, a gente não teve nenhum tipo de perda financeira. E se você soma, por exemplo, o valor total emprestado para JBS e Odebrecht juntos, a valor de hoje, são cerca de 90 bilhões de reais. Então, o que chama atenção é um montante de dinheiro envolvido na transação. Os dinheiros foram retornados para o banco com lucro financeiro, mas no final isso não importa, porque a gente sabe toda a história que o Brasil contou e delações premiadas e declarações sobre o que foi feito com esses recursos, além dos investimentos em si. Né? Bem, durante o governo do PT, eu tenho aqui dados oficiais, 4 empreiteiras e a JBS doaram para o PT aproximadamente 300 milhões de reais a título de o fundo partidário. Naquela época era permitido dinheiro da empresa para o fundo partidário. 2014 foi o último ano. Eu lembro muito bem, Montezano, olha só, da JBS, 2014, alguns devem se lembrar ainda, que houve um caso comigo que apareceu na minha conta 200 mil reais para fins de campanha. Dinheiro doado pelo partido meu na época. E daí quando tomei a notícia, tive a notícia, eu liguei para o gabinete em Brasília perguntando qual a origem desse dinheiro da minha conta de campanha. Era dinheiro do partido, mas o doador originário era a JBS. Por coincidência, nesse ano de 2014, a JBS pegou emprestado do BNDES 9 bilhões de reais.
e aproximadamente 400 milhões foram para fundo partidário. O que leva a crer que parece que era uma operação casada. Olha, o BNDES empresta para você os 9 bilhões, desde que você deposite na conta de partidos políticos 400 milhões de reais. Isso em troca de apoio aqui dentro, obviamente. E daí os partidos pulverizavam esse recurso. Um pouco mais de 1.400 candidatos pelo Brasil receberam o dinheiro da JBS. Quero deixar bem claro que não é ilegal esse recebimento. No meu caso particular, tomei conhecimento, devolvi o recurso. Só para corrigir uma informação, presidente, 9 bilhões foi ao longo de alguns anos. Se a gente atualizar para hoje, somando isso tudo, dá um pouco mais de 30 bilhões para esse grupo.